Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Dois recados, então, a compartilhar com a igreja. Primeiro, como os irmãos sabem, o pastor comunicou há um tempo atrás que eu havia voltado das férias, né? Fiquei até constrangido, olha só, misericórdia. Eu havia voltado das férias apaixonado, por assim dizer, não é? Namorando, por assim dizer. E agora eu não estou apenas namorando, eu estou noivo. Olha que maravilha. Ó. Amém. Quem que soltou essa? Amém. Segundo recado, irmãos e irmãs. Semana passada, na última vez que eu estive no altar dessa igreja pregando, eu compartilhei um pouquinho com os irmãos sobre a razão pela qual nós devemos prestar culto ao Senhor, a razão pela qual nós devemos vir à casa de Deus. E hoje é o meu penúltimo sermão em Guarulhos. Mês que vem é o meu derradeiro mês aqui em São Paulo. Eu estarei voltando para a minha região para continuar os meus estudos na 4ª região eclesiástica e começar um novo desafio, sendo designado por um novo bispo para trabalhar numa nova igreja. Então esse é o meu penúltimo sermão com a igreja. E eu quero dar continuidade, sendo este o meu penúltimo sermão... Fala de novo, penúltimo sermão, fala. Penúltimo sermão. Como vocês podem perceber, o pastor quebrou completamente o raciocínio que eu estava começando a desenvolver com a igreja. Então vamos lá, de novo. Sendo esse o meu penúltimo sermão, eu quero então... Não, irmãos. Vamos lá, vamos começar comigo aqui, de novo. Sendo esse o meu penúltimo sermão... Não, irmãos, de verdade, não. Eu quero poder dar prosseguimento ao raciocínio, vamos lá. Sendo esse meu penúltimo sermão, eu quero trabalhar então 2 outros sermões que com o primeiro que eu comecei da última vez que eu estive, um bloco de 3 pregações. Sendo então a pregação, ou melhor, o bloco do meu sermão intitulado de A Motivação Primária. Muitas das vezes, com o passar dos anos, nós nos esquecemos da motivação primária, do amor que nos traz a presença de Deus. No primeiro sermão eu tive o privilégio, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a motivação de vir à igreja, o porquê de cada um de nós estarmos aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre um mandamento que Cristo nos deixou bem claro em Mateus 22, 37. Então, se a igreja já quiser abrir Mateus 22, 37. E semana que vem, o meu último sermão, que será em novembro, eu quero dar finalização a esse bloco, falando um pouquinho sobre o amor que nós não podemos esquecer. E hoje eu quero falar sobre o amor a Deus. E o meu último sermão, então, será sobre o amor ao próximo. E assim, eu encerrarei com os irmãos, com a Igreja Metodista Central de Guarulhos, o meu trabalho com vocês, falando um pouquinho sobre o amor que nós não podemos esquecer. O amor a Deus acima de todas as coisas. E o amor ao próximo, não é mesmo? Para tanto, Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Como é apenas um versículo, faço questão de repetir. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém. Senhor Deus, fala conosco. Nos permita, meu Deus, aprender mais de Ti. Meu Deus querido, uma igreja em meio a um feriado prolongado tão cheia como essa, é porque nós cremos que o Senhor tem algo a falar. Então fala com o Teu povo, pela graça e misericórdia que superabunda em Ti. Não olhe para os nossos defeitos, não olhe para o nosso imerecimento, pelo contrário, fortaleça, edifique, exorte o Teu povo, para a Tua honra e para a Tua glória, e que assim cresçamos na perfeição em Cristo Jesus. Amém. Queridos,
Quando Jesus Cristo falou as palavras, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, Ele não tirou isso de trás da orelha, por assim dizer. Obviamente, Cristo, sendo o homem mais sábio, mais santo, mais incomum que já passou pela face da terra, nós não podemos imaginar que Cristo falou o que falou por mero acaso. Não, obviamente Ele tinha um propósito por trás das suas palavras, dos seus ensinamentos, mas no caso em questão, no texto que lemos, Jesus não tirou essas palavras como uma novidade. Na verdade, o próprio Cristo estava recitando Deuteronômio 6:5. Nós temos que lembrar que Jesus era um judeu, nasceu na Judéia, era um israelita. Sendo então um israelita, ele cresceu aprendendo sobre a lei de Moisés. Não apenas os 10 mandamentos, que muitas das vezes nós imaginamos que Moisés é o responsável pelos 10 mandamentos. Não. A lei de Moisés para o povo de Israel vai muito além desses 10 famosos mandamentos que nós conhecemos, que está escrito em Êxodo 20. Quando o povo de Deus se referia à lei de Moisés, eles estavam falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e principalmente Deuteronômio. Deuteronômio, dos 5 primeiros livros da Bíblia, talvez seja o mais importante, porque ali está compilado, simplificado, reunido, resumido toda a lei de Deus. E para o povo de Israel, eles tinham algo muito peculiar, a qual os judeus chamam de Shema. Shema é uma palavrinha hebraica que significa ouça. Ouça, ó Israel. Todos os pais e mães, os patriarcas e matriarcas das famílias judias, no calar da noite, quando as famílias se reuniam para se alimentar, eles recitavam a lei do Senhor. E sempre que eles recitavam a lei, eles começavam: ouça, ó Israel. Jesus Cristo cresceu num lar judeu. Então, muito provavelmente, o próprio Cristo, nas datas comemorativas da Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, enfim, todas as comemorações que eram famosas daquele povo, sempre que eles se reuniam para ouvir a palavra, eles começavam ouvindo: Shema, ouça, ó Israel, a lei de Deus. E lá em Deuteronômio 6:5 está escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E Jesus Cristo falou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Na lei de Deus, lá no Antigo Testamento, o mandamento, a lei termina falando de toda a tua força. Mas o Cristo não recitou essas palavras. Jesus Cristo não tirou o seu ensinamento por detrás da orelha, como se fosse algo novo, mas é diferente. Porque no Antigo Testamento a lei termina falando: você tem que amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Mas Jesus não falou isso. Jesus termina falando: ame com todo o teu entendimento. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Amar a Deus tem a ver com entendimento. No primeiro sermão nós falamos então sobre a motivação de vir à casa de Deus, e eu quero continuar trabalhando sobre essa motivação, porque se você está aqui, meu irmão e minha irmã, sem entender o porquê, então você está aqui em vão. E no último, quando nós falarmos um pouquinho sobre o amor ao próximo, nós veremos que de nada adianta estar aqui pela motivação correta, entender o porquê está aqui, que é o que nós iremos falar nessa noite, se no final das contas você esquece de amar o seu próximo. Por que Jesus Cristo falou o que falou? Eu particularmente, quando leio a Bíblia Sagrada, eu não consigo me ater apenas ao que eu leio. É muito pouco, é muito raso para mim. Eu sou uma pessoa um pouco curiosa, fui uma criança um pouco perturbada. Eu era daquelas que fazia 5 perguntas por dia, falando assim: por quê? Por quê? Por quê? E então, quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu leio: por quê? Por que Jesus mudou as palavras?
Porque está escrito na própria Bíblia, no Antigo Testamento: não mudarás nenhuma letra sequer da palavra de Deus. Aí vem Cristo Jesus no Novo Testamento e muda uma lei. Se uma vírgula faz a diferença na nossa compreensão, quem dirá mudar totalmente uma palavra? Estava escrito: não mudarás a lei do Senhor, não acrescentarás um tio, nem tirarás uma vírgula. Mas Jesus Cristo mudou uma palavra, acrescentou, porque nós devemos amar a Deus com o nosso entendimento. E é sobre isso que nós vamos falar. Queridos, no Antigo Testamento, as famílias judias, elas cresciam, e não me entenda mal, elas eram doutrinadas. Elas eram doutrinadas, ou seja, elas eram obrigadas. Quando uma criança nascia, ela não tinha opção de escolha, ela tinha que aprender, ela era obrigada a aprender a lei de Deus. Quando uma criança completava 12 anos de idade, quando um menino principalmente completava 12 para 13 anos de idade, ele passava por uma cerimônia religiosa conhecida como Bar Mitzvah. E naquela cerimônia religiosa, o menino, a criança, se tornava homem para a sociedade. E para que ela pudesse se tornar um homem, ela tinha que ser capaz de recitar alguns versículos, algumas leis de Deus. Do contrário, ela não seria aceita, ela não se tornaria um homem para os outros. É por isso que quando nós vemos o que Jesus estava fazendo perdido na festa da Páscoa, no templo, quando tinha 12 anos, a Bíblia vai dizer que Jesus, em um dado momento, ele se perdeu dos seus pais, ou melhor, seus pais se perderam de Cristo. E eles ficaram atônitos procurando a Jesus, e quando o encontraram aos pés dos doutores da lei, no templo, com 12 anos. E a Bíblia vai nos dizer que os doutores ficaram maravilhados, porque nunca haviam visto uma criança que dominasse tão bem a lei. O que Cristo estava fazendo? Se tornando um homem. Queridos, queridas, muitas das vezes nós imaginamos que para nos tornarmos um homem diante de Deus, nós temos que completar 18 anos, porque é isso que o nosso Código Civil assim determina. Nos tornamos maiores de idade ao termos 18. Para Deus não. Nos tornamos maduros, responsáveis diante de Deus, quando nós conhecemos a sua palavra, porque conhecer a palavra de Deus é conhecer o próprio autor dela, a saber, Cristo, o Espírito Santo e Deus o Pai. É por isso que muitas das vezes nós vemos pessoas idosas, anciãs na igreja, que são como crianças, porque nunca teve a ver com a idade, mas com a maturidade construída através de um relacionamento vivo com Deus. E por vezes nós não encontramos pessoas capazes de ter esse relacionamento, porque não entendem o porquê de estarem se relacionando com o Senhor. No Antigo Testamento, os judeus, eles cumpriam leis, eram obrigados a cumprir, e se não o fizessem, eram extirpados, tirados, exilados da comunidade. Quero dar um pequeno exemplo. No Antigo Testamento, os judeus, eles eram proibidos de comer carne de porco. E hoje nós comemos sem o menor problema. Eu particularmente gosto bastante. Mas está escrito no Antigo Testamento que não pode. Por quê? No Antigo Testamento, os judeus jamais questionavam uma lei. Eles obedeciam e pronto. Era assim porque nasceram assim, cresceram com essa lei e iriam morrer com ela. Nunca questionavam o porquê das coisas. Era imposto. Já repararam como é difícil obedecer algo que é imposto a nós? Parece que quanto mais proibido, melhor é desobedecer. É ou não é verdade? É por isso que pecado é tão bom, porque pecado é gostoso, é cheiroso, é atraente. E quanto maior o pecado, maior é a tentação. Mas para o povo do Antigo Testamento, eles obedeciam e pronto. E ai de quem não obedecesse, porque naquela época funcionava olho por olho e dente por dente. Se você mata, você morre. Se você rouba, você é preso. Se você abusa sexualmente de alguém, você é morto. Não havia perdão, não havia misericórdia. E muitas das vezes nós imaginamos que eram apenas os pecados grandes. Não, pecados pequenos, como a mentira,
que nós muitas das vezes achamos que é banal, algo um tanto quanto corriqueiro e que passa, era também condenado com mão firme. Então muitos de nós, provavelmente, se não todos, estaríamos condenados no Antigo Testamento. Há pelo menos 719 diferentes referências a um pecado. Nós não conhecemos muitas das vezes nem 20 pecados, mas no Antigo Testamento tem pelo menos 719 referências. Quem dirá conhecer e dominar todas, não é mesmo? Como não deveria ser difícil viver numa sociedade tão punitiva, tão restrita, tão difícil e fechada. E é por isso que lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 6,5, na lei está escrito: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Porque você tinha que se esforçar. Se você não fizesse força, você seria condenado. E se você fosse um homem de família, pior ainda, a sua família pagaria o preço pelo seu erro. Imagina como não deveria ser difícil viver sobre essa sociedade, não é mesmo? Só que Cristo Jesus veio para fazer uma bagunça. Desculpe o uso da palavra, mas é exatamente isso que Cristo fez na sociedade, uma bagunça, uma revolução. E eu não estou aqui me referindo a uma revolução política, mas uma revolução na mentalidade das pessoas. Porque Cristo cresceu nessa sociedade. Cristo cresceu ouvindo que a lei de Deus deveria ser seguida e pronto, não se precisava entender, bastava obedecer. E hoje pela manhã, o pastor Wegner, na sua mensagem, na sua prédica, ele falou que fez uma pequena brincadeira, que na escola nós aprendemos o ABCD e na igreja nós aprendemos a obedecer. Quem estava aqui de manhã que se lembra disso? Pois é. No Antigo Testamento as pessoas aprendiam a obedecer e pronto. Não havia margem de questionamento. Você tinha que fazer muita força para agradar a Deus. Jesus veio para fazer algo contrário. Jesus cresceu nessa sociedade que era punitiva. Jesus cresceu nessa sociedade que para agradar a Deus tinha que ser mediante muito esforço. E o que isso gera? Por que isso é tão perigoso? Porque as crianças não aprendiam a amar a Deus. Os idosos não aprendiam a respeitar a Deus. Elas eram coagidas, era medo. E medo, respeito são coisas completamente diferentes. Muitas das vezes nós queremos associar como se fossem coisas iguais. Não. Eu tenho respeito pelos meus pais, não tenho medo. É capaz de eu estar começando a ter mais medo da Luciane do que da minha mãe agora. Quem falou com certeza? Misericórdia. Queridos, até perdi o fio da meada, vamos voltar aqui, irmãos. Olha só, no Antigo Testamento, as crianças não aprendiam sobre amor, aprendiam sobre a dor. Elas eram obrigadas, coagidas, forçadas a obedecer a Deus. Quem aqui já foi adolescente? Quase todos, né? A não ser aqueles que estão agora na adolescência. Muitas das vezes, diante das leis, das ordens que nós recebemos dos nossos pais quando somos adolescentes, a primeira reação que nós temos é querer desobedecer. Somos rebeldes por natureza. Era esse o perigo do Antigo Testamento. Havia muita rebeldia incrustada no coração das pessoas. E é por isso que nós vemos, por exemplo, em Números 16, Corá, Datã e Abião se rebelaram contra Moisés, não aceitavam a liderança de Moisés. Por quê? Porque nunca entenderam o propósito de Deus. E aí se rebelavam. É por isso que nós temos em Gênesis capítulo 4, Caim e Abel. Caim se rebela contra o seu irmão, mas na prática, na origem do seu sentimento, Caim estava revoltoso contra Deus. Porque não compreendia, não entendia o que Deus queria, então por isso, ele fez o que fez, ele se rebelava. Caim matou Abel por uma rebelião, por não compreender o propósito de Deus. Corá, Datã e Abião, em Números 16, foram mortos por Deus, porque não compreendiam o seu propósito e se rebelavam contra as ordens de Deus. Miriam e Arão
questionaram a liderança de Moisés. E a Bíblia vai nos dizer que Miriam ficou leprosa, porque não compreendeu o propósito de Deus. E muitas das vezes nós, como igreja, estamos também enfermos, porque entramos por aquelas portas, porque achamos que somos obrigados. E por isso nós nos levantamos contra os pastores, nos levantamos contra os irmãos e irmãs que fazem algo que não vai contra, ou melhor, algo que vai contra o nosso agrado. Nos levantamos no nosso serviço contra aquela pessoa que recebeu uma promoção e nós não fomos promocionados como tal. Nos rebelamos, porque não compreendemos os propósitos das coisas. Eu quero contar uma coisa: o meu irmão, graças a Deus, hoje está no caminho do Senhor. Mas quando fez 17 anos de idade, ele prestou um vestibular, e o meu irmão, ele é muito inteligente, diferentemente de mim, eu sou muito esforçado. O meu irmão, ele tem uma inteligência, uma esperteza um tanto quanto prática. Eu sou mais daquele que lê, então se eu leio, eu entendo. Ele aprende vendo, por assim dizer. Só que ele prestou um vestibular e não passou. Se rebelou contra Deus, achou que Deus tinha a obrigação de atender a sua vontade, atender a obrigação do seu esforço, e assim ele saiu da presença do Senhor, e passou um bom período longe. Quantos de nós não nos rebelamos contra Deus, porque achamos que Deus é um gênio da lâmpada mágica, que tem que satisfazer as nossas vontades, e por não compreendermos a vontade do Senhor, a lei do Senhor, a relação com o Senhor, nos rebelamos na igreja. Diante disso, eu posso muito bem fazer a seguinte pergunta: meu irmão e minha irmã, por que você está aqui? Por que você veio? Você entende o porquê de se relacionar com Deus? Porque o povo do Antigo Testamento não compreendia, e por isso nós vemos tantas rebeliões. Juízes, por exemplo, é um livro inteiro de 21 capítulos, onde o povo basicamente viveu um ciclo vicioso. O povo servia a Deus enquanto era agradável a eles. Quando servir a Deus se tornava algo muito pesado, algo muito difícil, por causa das muitas leis, a Bíblia vai nos dizer que o povo começava a se afastar, a se rebelar contra a lei de Deus. E aí o povo, por causa do pecado, era escravizado. Aí depois que eles se tornavam escravos e passavam um bom período assim, eles se lembravam de Deus e clamavam por misericórdia. E Deus levantava um juiz, um líder político, um líder religioso que libertava o povo da escravidão. E o povo ficava firme com Deus até o juiz morrer. O juiz morria e o povo se esquecia da lei de Deus e se tornava escravo por isso. E quando eles se tornavam escravos, eles clamavam por misericórdia, e Deus levantava um juiz, e eles ficavam firmes com Deus até o juiz morrer. É um livro inteiro de 21 capítulos falando como o povo se rebelava contra Deus. E se rebelava por quê? Porque foram ensinados a obedecer cegamente, não a se relacionar. E muitas das vezes nós somos assim. Aprendemos a obedecer a Deus, não a se relacionar. Entramos por aquelas portas e somos condenados na primeira oportunidade, falando: não, eu não posso mais fazer isso porque é pecado, eu não posso fazer aquilo acolá porque é pecado, eu não posso ir em tal lugar porque é pecado, mas não compreendemos o porquê. Quantos de nós não estão aqui dentro nessa noite por medo de ir para o inferno? Queridos, sabe o que é o pior do inferno? Não é o sofrimento. Que isso, seminarista? Não é. Porque muitos de nós também sofremos aqui na terra. Quantos de nós não somos torturados, sofremos e somos acometidos de doenças graves que não têm cura alguma, e as pessoas definham em cima de uma cama? Quantos de nós não sofremos em vida? O pior do inferno não é o sofrimento, é a ausência de Deus. O que torna o céu um lugar maravilhoso é o fato de que Jesus, Deus o Pai e o Espírito Santo está lá. E o que torna o inferno tão aterrorizante é o fato de que a presença de Deus não está lá. E muitos de nós temos medo de ir para o inferno e por isso vamos à casa de Deus. Não vem
aqui por amar ao Senhor? Tem medo, precisa obedecer à lei, com medo de ir para o inferno. Queridos, diante disso a gente precisa se perguntar algumas pequenas coisas, e eu pretendo ser breve daqui em diante. Quantos de nós, com medo de ir para o inferno, não compreendemos o que é levar uma vida de santidade? Jesus Cristo falou: temos que amar a Deus com o nosso entendimento, ou seja, eu preciso entender o porquê de eu estar aqui. Eu preciso ter a plena convicção de que sei quem é Deus para mim. Você sabe quem é Deus para você? Quem é Jesus Cristo? Quem é o Espírito Santo? Quem é Deus o Pai? Você sabe? Você sabe qual a diferença entre eles e qual a semelhança? Porque muitas das vezes nós oramos como se fossem todos a mesma coisa. É um Deus só, mas são 3 pessoas diferentes. Você sabe quem é Jesus Cristo? Sabe quem é o Espírito Santo? Sabe quem é Deus o Pai? E por que você leva uma vida de santidade? Muitos levam ou tentam levar por medo de ir para o inferno. Eu não. Não podemos levar uma vida assim. Devemos levar uma vida de santidade por amor a Jesus. Porque reconhecer que o que Ele fez por nós na cruz é tão maravilhoso, que nós nos entregamos em santidade por amor, não por medo da condenação. Por que você está aqui? Qual tem sido a motivação da sua santidade? Porque falamos muito disso, não é? Santidade, vamos levar uma vida de santidade ao Senhor. E o que é levar uma vida de santidade? Muitas das vezes nós queremos imaginar, ou então nomear a santidade como ausência de pecado, balela. Desculpa se alguns não compreendem essa expressão, é muito comum lá no Espírito Santo, eu acho que todos imaginam que seja. Não é certo falar que uma vida de santidade é uma vida sem pecados, porque quem de nós não peca? Está escrito em 1 João, aquele que diz não ter pecado, este já pecou. Então levar uma vida de santidade não tem nada a ver com uma vida sem erro, não tem como. E é por isso que eu convido a igreja, e aqui eu quero caminhar para o final, a abrir comigo em Romanos 12, 1. Mais alguns minutos e nós concluímos a mensagem dessa noite. Romanos 12, 1. Talvez um dos versículos da Bíblia mais conhecidos. Romanos 12, 1, que diz assim, amém? Amém. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Repita comigo, sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Razão. O culto que agrada a Deus é aquele a qual nós prestamos entendendo quem é Deus. De nada adianta virmos aqui cantarmos, louvarmos, prestarmos atenção na mensagem, dizimarmos e ofertarmos a Deus nosso dinheiro, o nosso recurso. De nada adianta fazermos isso. Deus não aceita se não compreendermos quem Ele é. Porque de nada difere você do Antigo Testamento. Se você não vem aqui, meu irmão e minha irmã, compreendendo quem é Deus, você é como um judeu do Antigo Testamento, rebelde por natureza, que está aqui por medo, porque é coagido, doutrinado. Eu vou na igreja porque meu avô ia na igreja, aí o meu avô ensinou a minha mãe a ir na igreja, aí a minha mãe me ensinou a ir na igreja, e eu vou todo domingo na igreja, porque eu fui ensinado assim. Não! Deus merece mais do que isso. Deus merece adoradores que vêm à igreja por compreender o sacrifício de Jesus e compreender quem é Deus. Esse é o culto que o Senhor aceita, a razão. Eu não estou falando aqui, meu irmão e minha irmã, não estou nem mesmo tocando na área de manifestação espiritual, não. Não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre entendimento.
sobre um relacionamento que não é baseado no medo, mas no amor. Queridos, levar uma vida santa é o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus é levar um culto, prestar um culto contínuo de razão. Vamos pensar comigo, e é nisso que eu quero concluir a mensagem. Veja, para mim agradar a Deus, eu preciso sempre prestar um culto racional. E culto não devemos entender aqui culto como uma reunião dominical como essa. Culto vai muito além do que um momento juntos de 1h30. Culto tem a ver com prestar sacrifício, serviço, liturgia. Essa é a palavra. O que significa, seminarista? Serviço. Culto tem a ver com liturgia. O que é isso? Serviço. Nós precisamos aprender a prestar um serviço contínuo a Deus. Então culto não é apenas uma reunião de 1h30, culto é a vida. É a vida. Amém. Glória a Deus. Culto é vida. E a vida que agrada a Deus é uma vida santa. E o que é santidade? Ausência de pecado? Não. A palavra santo significa separado. Aquele que não tem pecado é Deus, mas nós somos santificados. Jesus Cristo, a partir do momento que morreu na cruz e ressuscitou, Ele permitiu com que eu e você, aqueles que creem no seu nome, fôssemos chamados santos. Só que nós não somos pessoas sem pecado. O nosso pecado é apagado, é perdoado por Jesus, mas nós temos pecado. Então, o que é e o que difere da santidade de Deus para a nossa? A santidade de Deus é a ausência completa, plena de pecados. Deus, aliás, é incapaz de pecar. Nós muitas das vezes falamos, Deus pode todas as coisas, amém. E aqui, eu sei que eu estou indo um pouquinho num pensamento muito filosófico, mas pensa comigo, meu irmão e minha irmã, Deus não pode pecar. Então Deus não pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer tudo que não contrarie a sua santidade. Deus não pode pecar. Essa é a santidade de Deus. Mas essa não é a minha e a sua santidade. Santo na Bíblia é entendido como separado. Deus espera que eu e você sejamos santos, ou seja, separados. Para que, seminarista? Do pecado? Não, é impossível. Sejamos separados daqueles que se aproximam de Deus por medo. O Antigo Testamento era assim. As pessoas iam a Deus por medo, ou então porque Deus era visto como um guru, um gênio da lâmpada. Não era assim nos Juízes? Quando o povo precisava de libertação, eles clamavam por misericórdia. Ou seja, Deus serve para duas coisas: satisfazer o meu desejo e obedecer cegamente, ser obedecido cegamente. Para isso que serviam de Deus no Antigo Testamento. No Novo, não. Jesus espera que eu e você não venhamos nos aproximar de Deus apenas quando nós precisamos, quando estamos em crise, em dificuldade. Nós precisamos nos aproximar de Deus diariamente quando tudo vai bem. Nós precisamos saber por que estamos nos relacionando com Ele, e não apenas obedecê-lo cegamente. E diante disso, então, eu posso terminar o sermão fazendo a seguinte pergunta: irmãos, irmãs, qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Será que o seu amor por Deus é genuíno? Ou é um amor pautado e baseado no medo? Nós não podemos ser assim, porque Deus não merece isso de nós. No primeiro sermão nós falamos sobre a motivação de estar aqui no culto. E hoje então eu concluo falando que o culto que Deus agrada, o culto que Deus recebe, é uma vida santa, ou seja, uma vida que se relaciona diariamente, apesar dos pecados, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É uma vida separada do ódio, do medo, porque é uma vida baseada no amor a Deus.
E é por isso que Jesus Cristo falou: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Entenda a sua relação com Deus. Entenda a relação com Deus. Porque o medo, o amor por Deus, lança fora todo o medo. Não é isso que está escrito em 1 Coríntios 13? Saibamos então que se temos medo de Deus, nunca tivemos amor de verdade.